queria colocar o meu nome de Estrabão, porque Estrabão é um geógrafo grego, existe esse nome, um geógrafo grego. Pô, o que é isso? O que é isso aí? Bom, finalmente, né, não foi Estrabão, né? Aí, né, 40 anos depois, né, nessa coisa, pô, que nome dá, né, ao esse palhaço? Eu falei, pô, vamos ressuscitar o Estrabão, né, pobrezinho, né? Tinha todo um apelo, né, assim, no sentido do nome extra, né, e bom, né, enfim, então tem toda essa coisa de que é um palhaço, né, sempre, né, olha, sou, né, forte, gostoso, bonito, extra, bom, né. Um passo lento e bem baixo. Eu me considero uma atriz dramática, embora eu tenha muito carinho e aprecio enormemente os palhaços. Eu sou apaixonada por humor. Eu talvez seja, inclusive, mais engraçada na própria vida do que tentando ser um clown. No outono e o triste inverno trocam-se as roupas e o mundo atônito não os distingue nessa confusão. O Léo Bassi, ele esteve aqui no Brasil e alguém perguntou para ele por que o nariz do palhaço é vermelho. Aí ele falou assim, é para lembrar do bêbado. O bêbado fica com o nariz vermelho, né? E quando você está bêbado, você está... Não tem a censura, né? Você faz aquilo que você quer fazer e dizer. Porque o sapato do palhaço é um sapato grande. A história do palhaço vem de uma classe inferior, né? E pé de pobre não tem tamanho. Não vejo saída para o palhaço que não seja vido que há de mais secreto seu, de mais dentro. Tem que ser verdade. Tem que ser verdade, ou isso fica só a representação. Ela não tem esse poder de reverberar tão profundamente nas pessoas. Mãe, tá frio. Daí ela voltava com leite quente de novo. Mãe, tá quente. Me escuta, eu quero leite morno. Para mim, a máscara do palhaço é o arquétipo da queda do ser humano, né? É o grande arquétipo daquele que não sabe, daquele que cai, daquele que cai e se levanta, cai e se levanta, daquele que está eternamente numa condição de inadequação. Eu acho que nós, seres humanos, somos todos inadequados. Parece que tem sempre um monsieur olhando lá para cima, né? Olhando para cima você vê um monsieur, vê alguém que sabe alguma coisa que você não sabe. E esse é o arquétipo do palhaço, para mim. E acho que o ator, entrando em contato com esse território, está entrando em contato com uma possibilidade infinita. Andando. Sou formada pela Escola de Arte Dramática. Entrei em 82. Em 83, foi meu encontro com o clown. Estava passando por lá o Francesco Zigrino, que é um diretor italiano, e, convidado pela ECA, fez uma oficina de clown. Que diabo é oficina? O que é isso? O que é isso? Né? E fui fazer. Nesse caso, seria o palhaço, né? É brincar consigo mesmo, com a própria história que você está contando. Então, meu encontro foi aí, foi em 83, na Escola de Arte Dramática. E não só eu, né? Mas também, junto comigo, várias pessoas que hoje trabalham com a linguagem. Eu, a Tiche, a Quito. Pessoas que estavam interessadas em descobrir outros caminhos. Eles estavam em busca de um teatro mais não realista. Essa era, né? Era a grande questão que se colocava naquele momento. Enfim, foi aí esse encontro, né? Nesse momento, no início dos anos 80, em que a gente se deparou com as máscaras, né? Da comédia. É uma outra maneira de se fazer e ver, né, teatro. O clown, que é a menor máscara do mundo e que dentro de toda uma pedagogia das máscaras do Lecoq, né, ela carregaria todo esse passado, né, das outras máscaras. Né? É uma máscara que você tem que descobrir, você tem que dar vida a essa máscara.
Por isso ela é dentro da pedagogia do Lecoq, ela é a última das máscaras, né? Então, na verdade, o meu trabalho começa, assim, a pensar na máscara mesmo, né? O nariz enquanto uma máscara. Saber que ali, né, tem algo que modifica a tua respiração, principalmente no primeiro momento. E isso vai determinar um outro estado teu. Né? Então, a partir dessa relação tua da respiração, né, e do contato com essa máscara, com este novo adereço, entre aspas, né, você começa a descobrir um outro você, né? Deixar você em contato com esse teu lado mais ridículo, muita gente chama de ridículo, né? Eu gosto muito de falar assim, do seu estado mais natural, mais espontâneo. Eu comecei em 83 fazendo mímica. Fiz curso com a Denise Stoklos, com o saudoso Paulo Yutaka. E sempre, claro, uma mímica que tinha... Eu buscava uma mímica mais humorística, né? Porque na mímica a gente pode fazer também drama, claro. Né? Mas sempre tem esse viés do humor. Então, eu já tinha essa busca, né? Do humor através do gestual, do trabalho do teatro físico. Um pouco mais na frente, eu me vi com várias técnicas e eu falei assim, pô, o que eu vou fazer com tudo isso agora? Né? Foi onde entrou, então, o tal do palhaço. O palhaço é aquele que sabe fazer tudo, não sabe fazer nada bem, né? Então, ele, né, joga um pouco de malabares, e, enfim, faz um pouco de acrobacia. Ele não é expert, muitas vezes, em nada, mas ele tem a capacidade de transformar isso num evento, né? Então, aí depois trabalhei na companhia Philippe Jonty, né, a companhia francesa, em 89 fui para lá, que não era exatamente, não tinha uma relação com o palhaço. E aí, nos tempos que eu tinha, né, livres, né, na companhia, eu fiz vários cursos de palhaço de teatro, né, com o Philippe Goulier, né, que é um dos mais conhecidos, né, e vários outros. E quando volto ao Brasil, então, né, em 95, já com esse interesse assim bem mais solidificado, né, uma bagagem, uma técnica, né, maior, então eu passo ministrar vários cursos, né, de palhaço. Foi quando conheci a Nora, a gente funda a companhia Megamini, que nunca teve assim a intenção de ser uma companhia que trabalhasse o palhaço no primeiro plano, né, tanto com ou sem nariz vermelho, a maquiagem, né, mais palhacesca, mas que a linguagem palhacesca, vamos chamar assim, fosse suporte, né, dos espetáculos, né, sempre tivesse o tom do humor. Fiz a universidade em Porto Alegre, trabalhei anos paralelamente com a Marilena Lopes, que trabalhou na escola do Lecoq e que trouxe para o Brasil aquele lindo trabalho dos Reis Vagabundos. Então, a Marilena Lopes, ela traz essa técnica do Lecoq, ela estudou na pele como atriz. Mas, enfim, na universidade, já no final, os meus colegas quiseram fazer clown. Eu queria fazer outras coisas dramáticas. E eu tive uma experiência muito intensa e bastante difícil com a Marilena. Então, eu estava no teatro com ela, fazendo maravilhas, me sentindo muito à vontade, muito bem nas coisas mais dramáticas e sofrendo, pastando que nem o cão lá dentro. E vendo que eu tinha dificuldade justamente por causa do tempo. É incrível como você precisa estar relaxado, tranquilo, respirando. Eu acho que eu sou uma pessoa muito ansiosa. Vim para São Paulo, conheci o trabalho dele, fiz oficinas com a Ângela de Castro, com a Beth Lopes, fiz várias oficinas com ele, que me ajudou muito. Então, eu não me considero, eu percebo claramente que eu não tenho um clown, nem domino na medida que eu mesma gostaria, mas eu acho que você fazer humor e ser a figura da escada que propicia que o outro, realmente, aquele que é o clown, aquele que é o palhaço, possa fazer a piada, consiga fazer a gag, já é alguma coisa bastante interessante e eu acho que é difícil.
Então, hoje eu acho que eu aliviei, eu acho que eu consigo fazer humor, eu consigo talvez realizar um tempo de humor que não é propriamente o clown, mas que ajuda o clown. Porque a verdade, quando ela chega até nós, ela é tão vasta, tão imensa e tão exata, que a gente acaba perplexo com a perfeição. Eu me formei pela Escola de Arte Dramática em 1989. Um belo dia, a Thaís Ferrara, que era minha colega, ela falou assim, eu fiz uma inscrição para nós duas numa oficina de clown na Oswald de Andrade com o Fernando Vieira. Aí eu falei, não, eu não vou fazer. A Thaís falou, não, se você não vai, eu não vou. Eu falei, tá bom, então eu acabei indo. A gente chegou lá, não estava o Fernando Vieira. O Fernando Vieira conseguiu um trabalho no Rio de Janeiro, mandou a prima. Era uma figura estranha. E ela estava chegando da Europa, estava chegando do Felipe Goulier, e era a Quito, a Cristiane Paoli Quito, que é prima e irmã do Fernando Vieira. E nós ficamos com a Quito, na verdade, assim, eu estou com ela até hoje, são quase 20 anos de pesquisa, porque nós começamos em 91, era uma turma muito grande, uma oficina para 30 e tantas pessoas. Dessas 30 e tantas pessoas, nós ficamos em 15, ficamos em 9, ficamos em 4. E esses 4 fizeram com ela o Quadrimatse, que foi um espetáculo que mudou a nossa vida. Éramos a Noêmia Duarte, o Valmir Santana, a Thaís Ferrara e eu. Os figurinos eram do Leopoldo Pacheco, era o roteiro do Eduardo Amos. Foi uma experiência, assim, eu posso dizer que a minha vida, na verdade eu tenho 2 momentos assim, Beth antes e depois da IAD e Beth antes e depois da Quito, desse contato com a máscara. Eu acho que foi aí que realmente eu comecei a entender qual seria o meu caminho como atriz, porque eu me vejo como atriz, apesar de dirigir e trabalhar como professora também, eu me vejo como atriz, principalmente. E eu acho que se não fosse esse trabalho com a máscara, não sei se eu estaria aqui hoje. Tudo começa em Umbuzeiro, pequena cidade no interior da Paraíba, onde eu nasci e onde vivi até os 13 anos. Aí, com 6 anos mais, eu creio, eu fui ver um circo uma noite. E nessa noite havia uma primeira parte de variedades do circo e na segunda um melodrama. Então eu conheci o teatro também. Era um clássico do circo, um melodrama de origem francesa, A Louca do Jardim. Então tudo começa aí, tudo começa e eu vou passar a brincar disso, vou criar melodramas, que é o que eu conheci, onde nessas cenas dramáticas eu tinha que morrer em cena. Saber cair, saber morrer em cena, para mim era sinônimo de ser bom ator. E me lembro de algumas situações, eu adolescente, numa festa, cercado de pessoas, esperando para eu cair, porque eu ia mostrar como é que se morria. Ou seja, um exibido, achando que era um ator de arrebentar e tal. O fato de circo e teatro terem vindo juntos, ator e palhaço juntos. O palhaço é como se o riso não era a principal coisa que eu via no palhaço. O palhaço me comovia. Eu percebia desde muito pequeno que ali estava o patinho feio da condição humana. Né? Aquela criatura que reunia tudo que é risível no humano e punha em si. Pança, careca, nariz vermelho do bêbado, sapato grande, roupa curta, roupa grande, tudo fora, tudo em desequilíbrio. E isso vai marcar toda a minha trajetória. Muito tempo depois, já com 21 anos, quando fundamos a Piolim, a Escola Piolim em João Pessoa, numa atitude meio de guerrilha, com a ocupação clandestina de um convento barroco de 3 séculos atrás, que estava abandonado. Quer dizer, a ação não foi diretamente essa. A gente tentou conseguir com Dom José Maria Pires, o arcebispo da Paraíba naquele momento, vamos ao arcebispo da Paraíba, que diz, aquele espaço é da igreja, mas está cedido ao Estado para que ali funcione o Colégio Estadual do Roger. Com a ameaça de cair o prédio, muito antigo, o colégio saiu, aquilo está abandonado, mas eu não tenho autoridade para repassar adiante, já que está oficialmente na mão do Estado. E isso foi o pretexto para que a gente, no outro dia, entrasse lá no espaço, dizendo que éramos da secretaria, que íamos montar uma escola ali, e assim fizemos. E nascia assim a Escola Piolim. Agora, olha para mim, silêncio total! Detrás da mesa, devagar, te abaixa.
Quando eu chamar, tu volta. Silêncio total, vai desaparecendo, criatura. Calma, Wanda. Calma, deixa o dedo levantado. Não diga não, não. Desaparece. Tcharam! Silêncio total, silêncio Nós total. fazíamos na época um espetáculo de rua. Atenção, Talvez tínhamos sido o Wanda! primeiro grupo de teatro, não da cultura popular, mas de teatro, de jovens, de atores, a montar um espetáculo e sair pela rua, sem patrocínio, sem nada. A ideia era descobrir o espaço cênico da rua. Montamos a viagem de um barquinho de Silvertoff, criamos um personagem a mais, uma professora Silência, para criar um certo conflito maior para a rua. As pessoas amavam, mas nos olhavam assim, do pé à cabeça, como dizer, esse povo não é daqui da comunidade. Talvez pelos cabelos enormes que tínhamos. E é que surge a ideia, eu digo, por que não um palhaço? Por que não se vestir de palhaço e ir para a rua? Ninguém quer saber quem está por trás da máscara de um palhaço. Então a minha ideia era esconder um pouco minha identidade, o tamanho do meu cabelo, e criar um vínculo com aquela comunidade onde estávamos fundando a Escola Piolim. O fato é que isso vai durar 4 anos. A proposta era todo sábado, às 3 da tarde, sair caracterizado e passear pelas ruas do bairro. O material que o Chuchu possui hoje foi fruto daqueles 4 anos de improviso. A criação do meu palhaço, do Chuchu, é bastante singular. Eu não fiz nenhuma oficina, não saí para a rua para criar um palhaço. Era apenas um ator, agitador cultural, com uma gestão aí, já que eu era o diretor dessa escola, alternativa e querendo estabelecer um vínculo com aquela comunidade. Então, não havia nem sabia disso, de curso de palhaço, isso ainda não era uma coisa que existia. Havia um contato, sim, com o circo. Então, se eu ia de João Pessoa para Recife, no carro de algum amigo, e víamos um pequeno circo na estrada, que era comum naqueles canaviais ali do interior do Pernambuco, Paraíba, perguntávamos os horários do espetáculo e, na volta, agendávamos o horário da volta para passar ali na hora do espetáculo e poder assistir. E isso me ensinou muitas coisas. Ensinou que um pequeno pano de roda, ou seja, aquele circo que não tem todo, é apenas um pano que tapa as laterais dele, algumas estacas e sacos costurados tampando aquilo ali, deve ser visto. Ali deve ter um palhaço genial. Porque ninguém se aventura a ter um pequeno circo, que nem tem um circo, não tem nem a lona, se não tiver um palhaço genial. A experiência de ver pequeno circo me ensinou isso. E aí eu vi palhaços incríveis. Um deles, o Pichilinga. Cheguei a arrastar ele, a mulher e 13 filhos para a Escola Piolim, para nos ensinar e orientar e conduzir a construção da nossa primeira lona de circo artesanal. Algodãozinho, tingindo os panos com parafina, tinta xadrez. E aprendi muito com o Pichilinga, vendo ele atuar dentro do Circo Continental. Então, meu aprendizado era ver palhaços e sair para cantar O Raio, o Sol Suspende a Lua, Olha o Palhaço no Meio da Rua, com a meninada correndo atrás, no grito. Já dá sustância, hein? Assim. Levanta a cabeça. Aqui. Aí é que vai cair a ficha. Aí que eu digo, epa, eu tenho um palhaço. Então, eu me descobri tendo um palhaço. Eu não fui buscar construir um palhaço, eu não fui fazer curso. Não, eu fui atender uma necessidade. E assim é todo o projeto da Piolim. Absolutamente orgânico. Se vamos montar uma peça com as crianças que estudam na escola e descobrimos que foi real isso, a atriz do Piauí, Fatoca, ia ser a professora na peça de uma história de uma escola, com um bando de alunos, e quando começamos a ensaiar, improvisar isso, descobrimos que essas crianças não sabiam ler nem escrever. Eram alijadas da escola. Decidimos, então, pesquisar e começar a alfabetizá-las. E aí nasce todo um projeto de educação popular que vai durar 33 anos. Então, as coisas lá vão surgir pela necessidade imediata delas. Hoje não, hoje a gente sente falta disso. E a luta hoje é outra, é por uma gestão compartilhada, um planejamento detalhado das coisas, mas no princípio era uma coisa de uma intuição muito grande, seguindo um fluxo conforme as necessidades iam apontando ou surgindo. E é assim que eu construo o Chuchu. Um exercício de estabelecer um vínculo com a escola. O Chuchu era tido como um morador ali da rua. O Chuchu era a minha parte mais essencial, a mais sincera, digamos, aquilo que era dado, compartilhado. Minha vaidade, que é enorme, quando oferecida como eu faço, perguntando a todo instante se estou bonito, me ajeitando, tornando ela ridícula, oferecendo ela aos outros.
passa a ser generosidade. A minha vaidade. Tchau. A gente podia jogar, né? Jogar? Um jogo intelectual! Eu que era... Assim, eu sou uma pessoa muito tímida. Sempre fui muito alta. E sempre usei roupas muito estranhas, porque na minha geração não tinha gente alta assim. Quando eu era menina, eu tinha que usar sapato de homem, porque não tinha sapato 39, 40 para menina. Eu tinha 12 anos e calçava 40. E naquela época não tinha. Hoje em dia a moçada é grande, né? Mas há 40 anos atrás não era. Então eu usava vulcabras, masculino. As roupas também não caíam bem em mim. Então, de alguma maneira, quando eu comecei a trabalhar com essa linguagem, o que apareceu foi essa criança inadequada. Né? Depois, um dia, eu vi a minha foto de 7 anos de idade, ganhando uma medalha na escola, e eu levei um choque, porque era a Elizabeth. Era ela estava lá. É uma pessoa extremamente desconfortável em relação ao próprio corpo, se achando muito inteligente. Não sendo inteligente, mas se achando. Eu não ficava com as crianças, eu não sabia brincar. E a Elizabeth, ela é, de alguma maneira, a recuperação desse meu estado de solidão infantil, né? De dificuldade de relacionamento com outras crianças, de se achar mais inteligente, de ser a primeira aluna da classe, de colecionar medalha, que eu não tinha com quem brincar. Eu brincava sozinha. De repente caiu na minha mão uma foto minha, mas é de periquito imperial estilizado. Periquito imperial estilizado, eu devia ter uns 6 anos de idade, gorducha, como sempre fui, né? Com aquelas penas na cabeça, com a roupinha de lantejoula, um biquíni enorme, né? Porque era gorducha, né? Enorme. Eu ali, assim com a cara de periquito imperial. Pra Chiquinha Bozeles foi um pulo. Então, eu sou a Chiquinha Bozeles. Eu faço também um espetáculo sem nariz. Já faço, já nem uso mais esse negócio aqui. Que agora a dona Negrão mandou eu colocar o nariz, viu? Mas eu já não. Eu sou um ser independente. Eu cresci. Eu vou dar uma passeada aqui. Dona Negrão tá me chamando aqui, eu já... A dona Negrão é o Messier Loyal, né? É o poder. É um personagem que eu criei para justamente trabalhar como professora, né, de palhaços. Essa lanterna é a lua. Esta é a tumba. Hoje eu lhe confesso, como artista, eu me sinto muito feliz como eu sou, né? Esse ser desajustado. Os artistas somos, né? E acho que isso que é o palhaço, né? É esse ser que não está andando no mesmo compasso que essa sociedade está andando. O nariz, para mim, ele serve no primeiro momento como um treinamento mesmo, para esse artista compreender, né? E ajudá-lo a buscar
esse estado, né? Um jogo cênico, né? E uma verdade. Eles sempre perguntam, primeira pergunta que fazem pra mim, qual a diferença entre clown e palhaço? Eu, bom, o clown é palhaço em inglês, né? E não tem aparentemente nenhuma diferença. Mas o Lecoq, por exemplo, ele colocava uma diferença. Ele estava querendo falar alguma coisa, entendeu? Não desmerecendo de jeito nenhum o palhaço do circo, né? Mas quando o Lecoq coloca a palavra clown, ele está querendo falar justamente disso, de como é que essa tradição, né? Essa das máscaras, essa história, ela se presta, ela se serve para esse ator do teatro, no teatro, em busca dessa verdade, entendeu? Então, por isso que eu acho que quando você tem esse raciocínio, principalmente, desenvolvido, né? Já, você não precisa mais do nariz vermelho. Essa maneira de se fazer, de jogar em cena, de saber que tem, né, uma plateia, que está sendo visto, isso é mantido no espetáculo, né? Então, isso eu acho que é muito além, né? Eu acho que eu estou querendo dizer que é não só não preciso do nariz daqui a algum tempo, mas também a coerência, né, do todo, de onde eu estou, né, do espetáculo, enfim, da encenação dele. Tem que haver, tem que estar, né, em consonância, né, com esse estado. Que o palhaço foi um encontro com a minha própria história, né? Com a minha história, com a minha identidade, né? Que eu sempre, assim, enfim, a gente nega, né? De onde a gente vem, né? Que é negra, né? Que é baiano, principalmente quando chega, né? Nordestino. Então, essa primeira coisa, essa aceitação foi maravilhoso. E eu disse, isso pode ser muito bom também para outros. Essa descoberta, né, ele chama de descoberta do seu palhaço interior, é exatamente exaltar, né, o que você tem lá dentro de você enquanto sua própria vivência, né? Não é uma construção de personagem, como a gente vê dentro, né, de uma construção stanislavskiana, né? Então, você vai construindo, né, esse alter ego, vamos chamar assim, fora de você, né, ou em torno de você, através dessa, eu tenho isso, eu posso fazer isso, né, eu tenho a capacidade de dizer isso também. Então, isso independe do com ou sem nariz. Quem primeiro, assim, codificou essa coisa do que a gente chama de teatro, de palhaço de teatro, foi o Lecoq, né? Então, dentro da escola dele, ele mostrou que era possível você fazer, né, um trabalho com a técnica do palhaço de circo adaptada ao teatro. Lá ele trabalha, então, essa máscara, né, que ele chama a mínima máscara de todas, né, porque antes ele trabalha máscara expressiva, enfim, larvárias, né, comédia dell'arte. Aí depois ele disse que é o último estágio, né, até pro ator ele trabalhar essa mínima máscara, que é a máscara vermelha, né. Então, dentro do trabalho da máscara do nariz, né, vermelho, existem técnicas diferenciadas de trabalhar sempre, porque a máscara sempre exige um outro tempo. Eu sempre, assim, preferi, né, desde o início, trabalhar sem a máscara, né, enquanto outros grupos, né, o Lume, por exemplo, né, sempre primaram, assim, para o trabalho do nariz vermelho, né, que é um tempo mais do olhar, né, você tem um tempo mais dilatado, né, e as triangulações. Mesmo que eu me considere uma escada, eu não entro pensando que eu sou uma escada. Eu entro acreditando que eu tenho um palhaço e que a palhaça é Amadis, né? Que é o nome que eu escolhi, porque meu pai contava muito as histórias do Dom Quixote e tinha o Amadis de Gaula. E eu não sei num curso dele, ele pediu o nome, eu disse Amadis, né? Porque para ser um clown, no fundo, lá atrás tem que ter um guerreiro para enfrentar o público. É assim.
você não programa nada. Você não escolhe nada, porque se você escolhe, está morto, né? O ator ou a pessoa que começa a trabalhar coloca a máscara e começa simplesmente a jogar, começa a obedecer os comandos, e o formador, a pessoa que está na coordenação e o público é que dão o retorno. Então, por exemplo, você coloca a máscara e te pedem para jogar, para fazer alguma coisa. Conforme você vai jogando, o teu raciocínio, a tua lógica começam a emergir. As pessoas que estão assistindo, o formador, o orientador, no caso, vai recolhendo esse material e vai te mostrando. E vai dando retorno para você. Então, aos poucos, você começa a se perceber. Aos poucos, você começa a entrar em contato com esse teu raciocínio. Você começa a perceber como é que você raciocina, como é que você reage em determinadas situações. Aí você passa, de alguma maneira, a se ver na sua persona cômica. Quando eu comecei a fazer essa pesquisa com a Quito, eu não escolhi o figurino, né? Aí eu fazia assim, isso eu estou falando por mim, mas normalmente é o que se faz com os clowns, né? A gente coloca o nariz e escolhe. Com o nariz, você fala assim, essa roupa é linda. Você vai no baú, você vai num brechó e começa a olhar com o olhar do teu palhaço que tipo de roupa você gosta de usar. Então, por exemplo, o meu casaco eu descobri num armário, era da minha avó. Eu olhei aquilo e falei, isso é lindo, e vesti. A saia, eu pus uma saia e um dia eu falei, não, estou com vergonha, isso tudo de nariz. Preciso de uma saia mais comprida, eu quero usar uma saia mais comprida, de nariz. Então, na verdade, é esse teu estado, porque o clown nada mais é do que um estado, né? Um estado de percepção mais sutil. E essa percepção, assim, em relação a você mesmo, em relação ao mundo, aos outros. Então, nesse estado, você faz essas escolhas de como você se sente bem. Que tipo de roupa é você? Por exemplo, eu quando coloco o nariz, eu não consigo usar uma roupa moderna, uma roupa decotada. Não dá, porque a pulsação da Elizabeth é uma pulsação mais velha, quase como se fosse uma criança velha. Então essas escolhas são feitas por você nesse estado. Tem uma coisa do palhaço também na questão da roupa, que normalmente ela também ou é grande demais para você, ou ela é pequena demais para você. Porque ela traduz essa inadequação, esse desconforto em relação ao teu corpo e às proporções. Mas esse desconforto não provoca no palhaço nenhum tipo de dor. Ele não tem essa noção, eu sou muito gordo e esta roupa está desproporcional. Ele acha que aquilo é o máximo, é o máximo. O Tortel Poltrona, que é um palhaço espanhol fantástico, diz uma coisa linda. Ele fala assim, que o clown e a criança habitam o mesmo universo, até o momento em que a criança aprende a mentir e você não percebe que ela está mentindo. Né? Então, a partir do momento em que ela começa a introjetar essas máscaras, em que ela começa a se safar no mundo, começa a entender como é que funciona o mecanismo, ela se afasta do universo do clown, porque o clown não sabe lidar com isso. O clown, não é que ele não queira seguir as regras, ele quer, mas ele não consegue, ele não domina. Né? Ele tem um paradigma, mas ele não consegue se adequar, ele não consegue entender realmente como as coisas funcionam. Então, aí ele e a criança se separam. Quando você coloca a máscara, os lugares em você que são iluminados estão relacionados, sim, com esse teu estado do não saber. E esse teu estado do não saber está diretamente ligado à criança. Então, não é que você faz uma regressão e volta a ser criança, mas você entra em contato com lugares teus que, de alguma maneira, estão diretamente na pulsação da tua criança, né? Desse lugar que não sabe. Desse lugar que quer acertar, que quer ser amado, que quer ser querido, que quer ser inteligente, que acha que sabe tudo, que acha que consegue tudo, mas que é absolutamente transparente no não saber. Por isso também é um estado altamente poético. Nem sempre, o palhaço arranca gargalhada. A gente também, quando começa a trabalhar, a pessoa coloca a máscara e acha
que tem que ser engraçado, acha que tem que ir lá e repetir um modelo engraçado. Não tem. Quanto mais ela estiver nela mesma, quanto mais ela reagir naturalmente, mais ela vai estar se revelando. E isso às vezes pode ser muito engraçado, mas às vezes pode ser pungente. Pois então prove o que disse com a espada. Agora mesmo. Lissandro, pare com isso agora! Eu digo que é um trabalho meio esquizofrênico, sabe assim? Porque a Cida Almeida, atriz, né, tem um clown, né, que se chama Chiquinha, que, por sua vez, pode interpretar um outro personagem. No caso, ela pode ser Medeia, por exemplo. Interfere, né? E mesmo não sendo numa comédia. O que interfere? Interfere essa maneira de pensar, né? Eu não estou tomada por um personagem, né? Eu não vivo, né? Ele, eu interpreto ele, né? Eu acho que isso foi a grande coisa, realmente, de ter descoberto, para mim, tanto como atriz, como diretora e como pesquisadora também, né? De teatro, da linguagem popular, enfim, foi esse fato, né? De que não tem jeito, a gente vai olhar sempre o personagem, né? Para entender ele a partir desse meu repertório. Eu não crio do nada. Não é uma coisa que, né? Não. Isso está aqui. Eu acho que o palhaço te ajuda a descobrir esse tá aqui, né? Te pôr em contato com esse repertório de vida mesmo teu, né? Por isso que o palhaço, ele acompanha você. A técnica, né, claro, principalmente do palhaço de teatro, né, pregada, enfim, e difundida pelo Lecoq, é também uma técnica que não é muito usado isso no Brasil, né, mas na Europa é algo mais comum, que é as pessoas usarem os exercícios e a técnica do palhaço, até com o nariz vermelho, para fazer um trabalho de preparação de ator para uma tragédia. Tragédia mesmo, né? Lá no final, digamos, né, o espetáculo final, né, uma tragédia usando a comicidade, né, uma paródia, né, uma tragédia mesmo. Então, a desconstrução e a construção, né, desse ator é feita através dos exercícios do processo do palhaço. Aí depois de um tempo se tira, né, o nariz, ok, para de fazer humor, vamos fazer lá, né, Otelo do Shakespeare, né, como ele deve ser. Então, ele diz que alimenta, né, esse respiro, né, por mais que ele vá construir o Otelo, né, etc, né, esse personagem que também existe, né, já quase como uma comédia dell'arte, né, por mais que você pince do seu jeito, isso vai dar respiro a esse trabalho do palhaço por esse ator fazer um drama. Vovó? Vovozinha? Sim. Você não vai se zangar, mas... Não. Pra que são esses olhos tão grandes? Esses olhos tão grandes são para te enxergar. Vovó, e essas orelhas? No caso do Lobo Mau, encontrar uma voz, né? E os tempos, né? Que eu acho que nesse sentido tem um elo com o palhaço de circo, né? Porque o palhaço de circo, ele trabalha, né, basicamente com tempos, né? O que eles chamam time, o tempo cênico, né? Porque e tudo muito ensaiado, né? No caso do palhaço de circo, claro que o de teatro também não deveria ensaiar menos, não é isso, né? Quando eu pego esses personagens, é muito assim a coisa do corpo, né? Assim, o trabalho... claro, porque no humor, por mais que seja às vezes uma risada, né, a gente tem o referencial do som, né, daquela pessoa que está rindo, né? Então a gente tem vários, né, como diz o Lecoq, vários graus, né? Você tem o sorriso, você tem o riso, tem, né, a gargalhada, enfim, né, vários níveis, né, disso. Então, às vezes, o palhaço, né, ou quem lida com humor, stand-up comedy, não importa, quem lida com humor ao vivo tem que se balizar pelo público. Pela reação. Né, pela reação, porque é uma reação física, né? Mas, enfim, que assim, fique atento, né? Não seja escravo do riso, não é isso.
Aí que é onde você trabalha a ansiedade, né? Eu digo assim, você está fazendo algo para, digamos, gerar o riso. E você não gera. E agora? O que eu faço? Né? Então, aí você tem que ter uma tomada de decisão lá dentro, interior, em cena, né? Rapidamente, rápida, para de alguma forma reverter isso, relaxar, sabe, dar mais um tempo, enfim. São técnicas, né, que o próprio fazer vai te trazendo, né, e a própria experiências, e claro, também indicação, né, do diretor, ou indicação em curso, você vai também avançando isso. Mas, em resumo, acho que é muito, né, essa coisa do trabalho corporal e de estar atento ao lá fora, né, as pessoas, né, construir, claro, minimamente assim, a voz, né, do lobo, eu queria, né, que fosse um lobo que não fosse assim um lobo cor de rosinha, né, que desse um certo medo, não que as crianças também ficassem assustadas e começassem a chorar, mas num limite, né. Então, é algo que eu, digamos, previ e busquei. Então, houve uma intenção também nessa construção por aí. Escarro de homem! Eu, escarro de mulher! Lugar comum! Quando você é um ator e você vai para um ensaio, vai para uma improvisação, você tem dentro de você, inconscientemente, essa questão. Eu não gostaria que as pessoas rissem de mim, eu não gostaria de errar, né? Então, o que acontece? Você não arrisca, você não vai às últimas consequências, você, de uma certa forma, aposta em coisas que você já conhece, em coisas que você acha que vão funcionar. Quando você trabalha com a máscara do palhaço e você é colocado cara a cara, frente a frente, com o seu ridículo, com a sua inadequação e com o fracasso, porque a máscara vive disso também, né? A máscara do palhaço está diretamente associada àquele que fracassa, né? O que acontece? Você passa a não ter medo desse momento do fracasso. Você passa a não ter medo desse momento do ridículo. E aí você dá a cara a bater. Para mim, pessoalmente, depois que eu comecei a fazer esse trabalho, a minha vida como atriz, digamos assim, normal, mudou, mas mudou assim radicalmente. Quando você vai assistir um espetáculo, você não vê necessariamente o palhaço, você não vê o clown em cena. Mas você vê o brilho no olho. Você vê aquele ator num estado pleno, num aqui e agora absoluto. Você vê que ele está escutando o parceiro dele em cena e que ele não está simplesmente construindo um personagem, alguma coisa, ele está ali, jogando, naquele momento, está vivo. Você vê o sangue pulsando, né? E normalmente, quando você passa pelo treinamento do palhaço, você consegue chegar nesse lugar. É impressionante. Eu posso te dizer assim, por mim e por companheiros meus de cena ou companheiros que eu vou assistir, e você vê a diferença, né? Você vê que existe um lugar ali que a gente consegue habitar, que a máscara, de alguma maneira, te presenteia. To me, I am I, and never you. Pra mim, eu sou eu e nunca você. Nós estamos trabalhando com uma máscara que é muito potente e que ajuda muito no trabalho do ator, muito. Por outro lado, eu acho que a gente corre o risco de uma banalização. Então, qualquer coisa, né, bota o narizinho, vai lá. Tem um monte de clownzinho por aí, né? Tem um monte de workshop, oficininha de clown, com uma semana, com 2 dias de oficina, você bota o nariz e sai. Não é tão simples assim. A gente não deve mitificar a máscara. Eu acho que a gente não deve, né, falar, não é isso. Mas ela é uma técnica, ela exige um trabalho, um treinamento sofisticadíssimo, né? A gente que passou e passa por esse treinamento há alguns anos sabe que é um buraco sem fundo. É uma espiral que vai em direção ao infinito, não tem lugar para chegar. Quanto mais você vai, mais você sente que tem que ir. Eu com os burros na água. Frog. Tal e qual o sapo cururu, que hoje vive na lagoa, repetindo, cantando, sem sentido assim, à toa. A gente trabalha muito com o Sesc há muitos anos. Desde fazer palhaços que vão tomar sol na piscina lá do Sesc Interlagos, por exemplo, onde a gente daí faz o número inteiro de passar óleo, tomar sol, se encontrar, enfim. Durante muitos anos a gente fez essa improvisação direto com o público.
Isso deu uma cancha, assim, fabulosa. Eu, pessoalmente, fiz muitas personagens no telegrama animado, por exemplo, antes de conhecê-lo, que é improvisação direto num aniversário específico, ou seja, numa empresa ou dentro de uma mansão, enfim. Então, esse jogo de já ter feito e fazermos ainda essa improvisação, onde você sabe um mínimo e você vai trabalhar sobre um máximo de comunicação e interação direta com o público, dá um jogo de cintura, dá uma qualidade de escuta, de presença e de responder imediatamente. Isso, para o ator, é maravilhoso. Ter essa válvula de escape, no sentido de abertura para o outro, abertura para o mundo, sem o medo do julgamento seu sobre o seu ridículo, ou o ridículo que o outro possa achar, que o espaço da imaginação e do jogo vai estar aberto. Isso é o mais interessante. As pessoas mandam presente pro Chuchu, entregam a mim, e é pro Chuchu. Embora seja eu, né, há uma autonomia aí nessa persona. Eu morei 20 anos no Rio, mais de 15 ali em Laranjeiras. Não nos prédios de apartamentos enormes, eu vivia nos quartinhos de empregada desses prédios, que era o 6º andar, de quartinhos 3x3 com banheirinho. Mas eu morei muitos anos transitando por esses quartos pequenos, vivendo, me mantendo no Rio, lendo, comendo, vestindo com o que eu conseguia com o Chuchu, com o trabalho do Chuchu, fazendo muita animação de festa, e era muito solicitado. Por sorte, ele era muito querido e as pessoas queriam muito vê-lo e tal. E há o caso, por exemplo, de Augusto, aí embaixo do prédio, que tinha 6 anos, fascinado por Chuchu, mas com medo. A irmãzinha maior, o pai, a avó, todos iam na janela, que tinha uma grade de ferro do 1º andar, e esperar Chuchu sair ou chegar. E Augusto estava sempre em pé, numa cadeira, por trás de todos eles, porque não tinha coragem de chegar na grade da frente. Então havia um grupo de amigos do palhaço, que essa relação era com o Chuchu, a esperar, e eu vi o Augusto crescer. Bom, Augusto cresceu e era emocionante. Agora ele já na frente da grade, com 8 anos, 9 anos, amigo de Chuchu. O tempo passou, eles se mudaram desse apartamento. Muitos anos depois, vou fazer um espetáculo em Nova Friburgo, na praça. Estou fazendo um espetáculo e tem um homem chorando na roda. Eu fico muito curioso e quando acaba, ele está parado lá no canto. Eu me aproximo, brincando com ele, era Augusto. Fui levado por Augusto, a mãe de Augusto, para a casa deles. Ou seja, foi como um reencontro que afora toda a emoção que possa me trazer isso, de que eu percebia com isso que Chuchu, independente de que o palhaço, quer dizer, que ele é uma marca determinante na infância, numa criança. São coisas que eu tenho fora de mim, viajo, minha bagagem, a bagagem do Chuchu, recebo as minhas cartas, recebo a dele, os presentes, as lembranças, as pessoas mandam recado. Ou seja, eu não tenho como dizer que ele... Às vezes, quando me agridem ou elogiam ele, eu só tenho que dizer, mas ele sou eu. Eu digo para tentar pegar uma sobrinha, uma rebarba do carinho que ele desperta ou faz das pessoas. O palhaço tem esse poder de tocar nesse lado, não sei que lado, da fantasia, ou da imaginação, ou do afeto, da poesia. As pessoas tentam nomear de alguma maneira, quer dizer, e é muito bom isso, é muito bom sentir isso. Sentir que você detém, que você realiza um personagem, que é o teu avesso, que é tudo que seria feio seu e que você termina oferecendo de uma maneira elaborada, artística. Eu sou estúpido quando eu bato nas crianças e nos adultos na pequena petelecada. É que eu estou com vontade de fazer. Claro que eu não vou bater para machucar, mas é de leve. E todo mundo ri disso. Mas de onde vem isso? De mim, eu sou assim. Eu sou esse estúpido que posso dar um coice num, ofender um amigo ou o quê,
mas que no Chuchu se reverbera com a maneira gritada que eu falo, ou estúpida, e até nas pancadas que dou na criançada e nos adultos. E eu não aceito, eu fico muito brava quando eu ouço, às vezes, as pessoas falando assim, essa moçada hoje, sabe, aquela coisa meio assim, antigamente. Não, antigamente nada, os caras hoje são ótimos. Os meninos são maravilhosos. E eles trazem coisas lindas, né? Eu, por exemplo, agora, quando eu fiz a direção do Cadê Eu, e é um espetáculo com jovens, se eu posso falar que eu fiz alguma direção ali, foi talvez de falar, olha, alinhava isso aqui, ali, mas o espetáculo é deles, eles criaram, eles trouxeram, eles fizeram tudo. Você vê uma pulsação jovem, linda, onde eles procuram exatamente responder essa pergunta, né? Cadê eu? Quem sou eu hoje? Por isso eu acho que eles se interessam pela linguagem, porque ela propõe isso. E ela é uma linguagem lúdica, ela propõe o jogo, ela propõe a relação, ela propõe esse olhar poético sobre a vida, ela propõe a vida. A gente não escolhe o palhaço da gente, a gente simplesmente percebe como ele é e vai aos poucos convivendo com ele. Você nasce com o teu palhaço, você vive com ele e você morre com ele. Ele vai embora com você, ele é intransferível, né? Ele envelhece com você e um dia ele vai embora com você. Você, no teu cotidiano, muitas vezes já está com a máscara praticamente aí. Tem gente que a gente olha e sabe, está lá, não precisa nem trabalhar isso. Outras pessoas vão trabalhando e vão permitindo que isso venha à tona. Eu, por exemplo, todo mundo, quando coloca a máscara, todo mundo diz que é muito parecido comigo. Não é muito diferente. E outras pessoas são muito diferentes, né? Tem pessoas que tiram a máscara e você fala, nossa, ui, é outra coisa. E tem pessoas e colocam, que são. Eu sou Elizabeth the Queen. Sou o que sou. Aliás, diga-se de passagem, eu sou a melhor parte aqui desta pessoa que vos fala. Eu sou a parte inteligente. Na verdade, eu deveria ter dado essa entrevista. Eu não entendo por que eu não fui convidada. Eu teria dado uma entrevista extremamente útil, talvez um tanto sofisticada. Não sei se as pessoas compreenderiam, porque tem um grau de complexidade muito grande. Então, como aqui se trata talvez de um projeto um pouco mais didático, eu possa ficar depois para uma segunda fase mais complexa, não é? Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de dizer isso, que eu sou a melhor parte desta pessoa. Sou a parte inteligente, a parte charmosa, sexy. E deixo aqui com vocês os meus agradecimentos. Se vocês depois quiserem alguma coisa, alguma outra ilustração, por favor, agendem. Eu terei o máximo prazer em atendê-los.